Quem que lê a Bíblia? Tem mais uns aqui, eu estava lá para assinar. Vai. Declaro aberta a 14ª sessão ordinária do primeiro período das reuniões ordinárias do terceiro exercício de mandato da 16ª legislatura. Convido o assessor Fernando para fazer a leitura da Bíblia. Boa tarde a todos. Faremos leitura de Salmo 139, versículo 23 e 24. Diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho certo. Amém. Obrigado, Fernando. Então, vou ler as atas e pôr em votação. Décima sessão ordinária. Primeiro período de reunião ordinária, segundo exercício do mandato da 16ª legislatura, aos 23 dias de abril de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. Coloco em discussão, coloco em votação. A 10ª sessão ordinária está aprovada. 10ª sessão extraordinária, aos 26 dias de abril de 2018, na sala de sessões da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, do Estado do Paraná. Coloco em discussão e votação. A ata da 10ª sessão extraordinária está aprovada. Passamos para o expediente. Passo para o primeiro secretário, Vinícius Ferreira, para fazer a leitura. Ofício 262, 2019, de 27 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor Eugênio Zanona, presidente desta casa. Projeto de lei, assunto projeto de lei número 008, 2019. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, solicitamos a prorrogação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 3/6 do decorrente ano, a segunda votação do projeto de lei número 8, 2019. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima de distinta consideração, atenciosamente, prefeito municipal Nilson de Jesus Pires Falavinha. Convite para audiência pública de prestação de contas para a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul. Presidente da Casa da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, em consonância com o artigo 21 do Regimento Interno desta Casa de Vereadores, em atenção ao artigo 9º e parágrafo 4º da Lei Complementar 101 de 2000, torna público e convida a todos os cidadãos do município de Campina Grande do Sul a participarem da audiência pública de prestação de contas do Poder Legislativo do primeiro quadrimestre de 2019, o qual será realizado em sessão específica no dia 28 de maio de 2019, às 13h30, no plenário da Câmara Municipal, onde serão apresentadas informações e resultados pertinentes à gestão, execução e cumprimento de metas fiscais. Campina Grande do Sul, 21 de maio, presidente Eugênio Zanona. Ofício protocolo 15.707.224.2 do Palácio Iguaçu, 29 de abril de 2019. Senhor presidente, Eugênio Zanona,
Em resposta ao ofício 42 de 2019 do Gabinete deste Vereador, envio a Vossa Excelência em resposta recebida da Secretaria de Estado de Educação por meio da cópia do ofício 045 de 2019 da CED, folha 7, do despacho datado em 26 de 4 de 2019, folha 5. Atenciosamente, diretor-geral Felipe Flessac. Da Secretaria de Estado de Educação. Em atendimento ao ofício 42, 2019, desse gabinete da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, qual solicita a reforma e manutenção do Colégio Estadual Ivan Ferreira do Amaral. Informamos. Primeiro, a consulta do sistema de obras online. Esta coordenação de planejamento localizou os seguintes registros de solicitação referente ao colégio supracitado. Número 1506, referente à melhoria, muro, encontra-se em elaboração na instituição de ensino. Número 7937, protocolo 15336-893, dígito 7, referente à ampliação, laboratório de Química, Física e Biologia, encontra-se em análise de engenharia no NRE, no Núcleo Regional de Educação. Segundo, não foi localizado registro de solicitação referente à reforma e manutenção no Colégio Ivan Ferreira do Amaral. Terceiro, para que o referido pleito possa ser analisado, faz necessário sua formalização no sistema de obras online, onde tramitará virtualmente até a inserção em programação específica. Quarto, a incumbência da direção da instituição de ensino de inserção à instrução documental inicial da solicitação do sistema de obras online, conforme indicado na Guia de Orientações para o Planejamento da Rede Física Escolar. Quinto, conforme Guia da Orientação do Planejamento da Rede Física Escolar, as solicitações inseridas no sistema de obras online seguem os seguintes trâmites. Primeiro, instituição de ensino. Segundo, Núcleo Regional de Educação. Terceiro, Coordenação de Planejamento Escolar. Quarto, Diretoria de Engenharia e Projetos. Encaminhamos para a ciência dos interessados após arquivo. Protocolo 15.704.321, dígito 8, resposta ao ofício do Palácio Iguaçu, diretor-geral Felipe Flessac. Senhor presidente, atenção ao ofício 027/2019 do Gabinete dos Vereadores, comprime enviar a Vossa Excelência a resposta da Secretaria de Estado de Educação e do Esporte por meio da cópia do ofício 83/2019 e do respectivo anexo folha 7, o qual peço que transmita aos demais signatários. Secretaria de Estado de Educação, atendimento ao ofício 27/2019 do Gabinete dos Vereadores da Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, que solicita a reforma e manutenção do Colégio Estadual João Maria de Barros, ensino fundamental, médio e normal, no município de Campina Grande do Sul. Informamos. Primeiro, a consulta do Sistema de Obras Online e Coordenação e Planejamento Escolar localizou a análise de engenharia do Núcleo Regional de Educação, os seguintes registros. Número 3599, protocolo 15.157.0542, referente à ampliação, construção de salas de aula. Número 3600, protocolo 15.157.091, dígito 7, referente à ampliação, laboratório de Ciências, Química, Física e Biologia. Número 3603, protocolo 15.157.182, dígito 2, referente à ampliação e instalação sanitária. Segundo, até o presente momento não foi localizado em nosso registro solicitação formalizada para reforma e ampliação do refeitório. Terceiro, para análise do pleito, a direção de instituição de ensino deverá proceder à inserção de instrução documental inicial da solicitação relativa ao refeitório no sistema de obras online, conforme indicado no Guia de Orientações para o Planejamento da Rede Física Escolar. Quarto, após a mesma, tramitará virtualmente ao Núcleo Regional de Ensino, de Educação da Área Metropolitana Norte para instrução documental de sua responsabilidade e será encaminhada a esta coordenação de planejamento escolar, onde aguardará a inserção da programação técnica. Quinto, sugerimos remessa deste Fundit DEP certo? Para complemento da informação do interessado. Ofício
2019, Cascavel, 9 de maio de 2019, do Sindicato dos Trabalhadores da Captação, Purificação, Tratamento e Distribuição de Água, Captação, Tratamento e Serviços de Esgoto, Meio Ambiente, Cascavel e região oeste e sudoeste do Paraná. SAIMAC. Excelentíssimo presidente da Câmara de Vereadores, na oportunidade em que vimos nos dirigir a esta Casa Legislativa, com o intuito de respeitosamente informá-los que em reunião de diretoria executiva do Sindicato dos Trabalhadores do Saneamento do Paraná, SAIMAC, realizada no dia 27 de 4 de 2019, foi aprovado o envio da presente carta de alerta, a ser encaminhada aos municípios da área abrangente dos sindicatos acima mencionado. A promulgação da medida provisória número 868, 27 de dezembro de 2018, já aprovada no texto inicial do dia 7 de 5 de 2019 da Comissão Mista de Deputados e Senadores, retira dos poderes municipais quanto concederes do Serviço de Saneamento Básico e acaba totalmente com a autoridade do Poder Executivo e Legislativo Municipal, transformando-os em meros espectadores dos processos, quando transfere a responsabilidade de decisões e regulamentação de águas e esgoto para do Governo Federal, através da Agência Nacional de Águas, ANA. A medida provisória está eivada de inconstitucionalidades, o que já enseja grande quantidade de ações diretas de inconstitucionalidade, ADINs, e até que as ações possam surtir algum tipo de efeito. Os estragos causados pela referida medida provisória são irreversíveis. Não basta os erros formais em seu fulcro, a medida provisória 868 entrega a água, nosso bem mais precioso, a mãos de poucos, em detrimento da maioria dos brasileiros. O texto encarava o favorecimento das privatizações do saneamento básico, destruindo o princípio de subsídios cruzado, criando mecanismos desfavoráveis aos municípios que apresentam menores condições de lucro, deixando abandonados os municípios com menos atrativos financeiros para as empresas privadas de saneamento, que são a imensa maioria do território nacional. Reconhecemos e apoiamos a importância da existência do Poder Legislativo Municipal, esfera que, diante do cenário preocupante em que o país vive, ainda é a que congrega no espaço para debates e decisões democráticas. Nos colocamos assim à disposição desta Casa para sanar dúvidas futuras que possam surgir, referente à medida provisória. Contudo, também gostaríamos, em nome dos trabalhadores e trabalhadoras em saneamento do Estado do Paraná e das centenas de milhares de famílias brasileiras que são afetadas negativamente pelas privatizações da água, que Vossa Senhoria interceda junto aos nossos representantes do Congresso Nacional pela derrubada da medida provisória número 868, de 27 de dezembro de 2018. Água é essencial à vida. Água é um direito, água não é mercadoria. Gerti José Nunes, diretor-presidente da SAIMAC. Ofício 244-2019, de 15 de maio de 2019. Excelentíssimo senhor presidente Eugênio Zanona, assunto encaminha projeto de lei 021 de 2019. Excelentíssimo senhor, cumprimentando cordialmente, encaminhamos o projeto de lei número 21, de 15 de maio de 2009, para alterar a Lei Municipal 398 de 2016 e dar outras providências para apreciação dessa Casa de Leis em regime de urgência, tendo em vista a necessidade de promover mudanças na estrutura administrativa para atender de forma mais ágil e eficiente as demandas de responsabilidade do Poder Executivo Municipal. Na oportunidade, manifestamos protestos de elevada estima e distinta consideração, atenciosamente, Bill Elian Zanetti, prefeito municipal. Projeto de Lei 21, de 15 de maio de 2019, altera a Lei Municipal 398, de 25 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a reformulação dos cargos de provimento em comissão, função e gratificação e das providências. Artigo 1º. Esta lei altera a Lei Municipal 398, de 25 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a reformulação dos cargos de provimento em comissão, função gratificada e gratificação na forma que especifica. Artigo 2º. O cargo em comissão denominado assessor de governo, constante no anexo 1º da Lei Municipal 398, de 25 de janeiro de 2016, passa a vigorar com a remuneração do importe de R$ 2.300. Artigo 3º. O cargo em comissão denominada assessor de políticas públicas, constante no anexo 1º da Lei Municipal 398, de 25 de janeiro de 2016, passa a vigorar com a remuneração no importe de R$ 3.950. Artigo 4º. O cargo em comissão denominada assessor de secretaria,
constante no anexo 1º da Lei Municipal 398, 25 de janeiro de 2016, passa a vigorar com a remuneração no importe de R$ 4.400. Artigo 5º. O cargo em comissão denominado supervisor técnico, constante no artigo 1º da Lei Municipal 398, 25 de janeiro de 2016, passa a vigorar com a remuneração no importe de R$ 2.650 e com o total de número de cargos correspondente a 14. Artigo 6º. O cargo em comissão denominado diretor de projetos ambientais, constante no anexo 1º da Lei Municipal 398, 25 de janeiro de 2016, passa a vigorar com a remuneração no importe de R$ 6.720. Artigo 7º. Fica excluída uma vaga do cargo em comissão denominado chefe de atividades operacionais, constante no anexo 1º da Lei Municipal 398, 25 de janeiro de 2016, passando a vigorar com um total de 5 cargos. Artigo 8º. Fica excluído o cargo de comissão denominado chefe de serviços odontológicos, constante no anexo 1º da Lei Municipal 398, de 25 de janeiro de 2016. Artigo 9º. Fica excluído o cargo em comissão denominado assessor jurídico de processo legislativo, constante no anexo 1º e 2º da Lei Municipal 398, de 25 de janeiro de 2016. Artigo 10º. O artigo 1º da Lei Municipal 398, de 25 de janeiro de 2016, passa a vigorar acrescida dos seguintes cargos. Denominação: coordenador de urbanismo e posturas municipais, um cargo, remuneração R$ 3.450. Assessor de tecnologia da informação, um cargo, remuneração de R$ 3.000. Assessor de rendas mobiliárias, um cargo, remuneração R$ 3.100. Coordenação de estratégico da rede de assistência de proteção, um cargo, remuneração R$ 3.350. Assessor de fiscalização e controle de obras públicas, um cargo, remuneração R$ 3.000. Artigo 11. 11º. No anexo 2º da Lei Municipal 398, 25 de janeiro de 2006, passa a vigorar a crescida dos seguintes cargos e descrições. Coordenador de urbanismo e posturas municipais. Descrição: desempenhar suas funções em consonância com os princípios norteadores da administração pública, coordenar e executar as ações inerentes ao plano diretor municipal, coordenar as ações de fiscalização e poder de política administrativa, promover ações educativas, fazer cumprir as normas e posturas municipais, promover ações de fortalecimento na regulação pública e do controle sobre o uso da ocupação do solo, tendo em vista a vulnerabilidade ambiental que o município possui, atuar em prol do bem-estar público, zelar pela efetividade da fiscalização nas instalações e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviço, atender à urbanidade das pessoas e desenvolver as demais atividades que lhe forem conferidas pelo superior hierárquico. Assessor de tecnologia da informação, desempenhar suas funções em consonância com os princípios norteadores da administração pública, preparar inventário de hardware existente, controlar contratos de manutenção e prazos de garantia, fornecer suporte aos servidores em relação aos aplicativos disponíveis, rede e equipamentos em geral, realizar a montagem de equipamentos e implantação do sistema utilizado pelos setores e treinamento dos usuários, participar de processo de análise, efetuar manutenção e conservação de equipamentos, implantar procedimentos de restrição, acessos e utilização de rede, atender a urbanidade das pessoas, desenvolver demais atividades que lhe conferidas pelo superior hierárquico. Assessor de rendas mobiliárias, desempenhar as funções em consonância com os princípios norteadores da administração pública, assessorar a execução de políticas de gestão tributária, lançamento e fiscalização de tributos imobiliários, assessorar na análise de processos administrativos, auxiliar na promoção de ações visando a integração das políticas de uso de fracionamento do solo, buscando a formação de base cadastral do município, assessorar na elaboração e atualização anual da planta genérica de valores imobiliários, auxiliar nas ações para padronizar, atualizar, modernizar e manter a base de dados do cadastro municipal do município. Coordenador estratégico da rede de assistência e proteção, desempenhar as funções em consonância com os princípios norteadores da administração pública, realizar a comunicação e articulação intersetoriais para atingir responsabilidades e metas pactuadas pela rede, coordenar os projetos a serem desenvolvidos de políticas públicas assistenciais, fornecer apoio técnico aos setores integrantes da rede, atuar para impulsionar a atualização, auxiliar na ampliação de ofertas de serviços assistenciais, orientar e organizar reuniões da rede, zelar pelos demais serviços
atender a urbanidade das pessoas e desenvolver as demais atividades. Assessor de fiscalização e controle de obras públicas. Desempenhar suas funções em consonância com os princípios norteadores da administração pública, realizar o assessoramento na fiscalização e controle das obras públicas mediante atividades de inspeção e controle sistemático, com a finalidade de examinar ou verificar a sua execução e obedecer o projeto e suas especificações no prazo estabelecidos. Atender com urbanidade as pessoas e desenvolver demais atividades que lhe conferidas pelo superior hierárquico. Artigo 12º, essa lei entra em vigor na data de publicação, Campina Grande do Sul, 15 de maio, prefeito Bill Zanetti. Leitura dos requerimentos. Requerimento 108, vereador Adilson de Andrade, solicitando que seja feita uma travessia elevada na rua Professora Nilce Terezinha Zanetti, que esquina com a rua Caetano Scalabrin. Requerimento 113, vereador Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá, solicita a substituição das manilhas da galeria 3x2 da extensão de 25 metros na localidade de Terra Boa, nas proximidades da fregadora de Bortoli. Requerimento 114, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, reiterando o requerimento anterior, solicita a abertura de mais vagas no tratamento da ecoterapia, para atender as crianças da APAE, autistas e, entre outras, que necessitam de terapias para auxiliar na saúde. Requerimento de informação 115/2019, vereador primeiro secretário Vinícius Ferreira, solicitando informações junto à Secretaria de Saúde sobre a fila de espera para a ecoterapia com a apresentação da lista. Requerimento 116, vereador Adilson de Andrade, solicito que a Secretaria de Projetos em Engenharia inclua o projeto de pavimentação às ruas Luiz Garcia, José Nilton de Paulo e Adélio Ferreira do bairro Jardim Graciosa. Requerimento 117 do vereador Anderson Cardoso, solicitando a implantação de projetos em contraturno em todos os bairros do município para atender crianças de vulnerabilidade social. Requerimento 118, vereadora Ana Carolina Mascarenhas, solicitando a disponibilidade e montagem de 5 barracas para serem utilizadas pelos feirantes do município, devendo permanecer ao lado do terminal do Jardim Paulista, na rua João Trevisan, Jardim Paulista, Campina Grande do Sul, dos dias 7/6 a 9/6. Requerimento 119/2019, vereadora Ana Carolina Mascarenhas, solicitando estudos para viabilizar a revitalização em paralelepípedo na continuação sem asfalto da rua Nilce Terezinha Zanetti, no bairro Jardim Paulista. Requerimento 120/2019, vereadora Ana Carolina, solicitando a manutenção e melhoria na rua Valdir Males Bastos, em frente ao Gilmar Veículos, bairro Jardim Nossa Senhora das Graças. Leitura do projeto de lei número 40, de 27 de maio de 2019, vereadora Ana Carolina Mascarenhas, institui o dia de conscientização da esclerodermia ou esclerose sistêmica no município de Campina Grande do Sul e dá as providências. Artigo 1º, fica instituído no âmbito do município de Campina Grande do Sul o dia da conscientização da esclerodermia ou esclerose sistêmica. Artigo 2º, será comemorado no dia 30 de setembro de cada ano. Parágrafo único, a partir da publicação dessa lei, o evento passa a integrar o calendário oficial do município. Artigo 3º, fica o Poder Executivo autorizado a estimular e promover campanhas de conscientização das diversas formas sobre a doença. Artigo 4º, as despesas decorrentes com a execução dessa lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária própria, suplementar se necessário. Artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Só vou ler os convites aqui. Convite... Prefeitura Municipal de Campina Grande do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Família e Cultura e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, convida vossas senhorias para participar da primeira Conferência do Direito das Pessoas Idosas de Campina Grande do Sul, que será realizada no dia 5 de junho, quarta-feira, às 13h30, no Teatro Municipal. Também convite para o Dia do Jovem Empreendedor, que será realizado no Teatro Municipal, às 19 horas, no dia 6/6. A entrada será uma peça de roupa para a campanha do agasalho. Realização Sala do Empreendedor e Prefeitura Municipal Campina Grande do Sul. E também convite para a peça teatral sobre a doação de medula óssea. Ministério da Cidadania apresenta Procure-se uma Estrela. A entrada é franca, dia 30/5, às 20 horas, no Teatro Municipal,
no Teatro Municipal José Carlos Zanlorenzi e os ingressos são limitados. Então o pessoal tem que adquirir aí. Na Biblioteca Cidadã Jacob José Masca, em frente ao Teatro Municipal. Passamos para a ordem do dia. Então, tem o ofício aqui 262/2019, que entrou hoje, do Executivo, solicitando a prorrogação para a sessão ordinária a ser realizada no dia 3 do corrente ano, a segunda votação do projeto de lei 8/2019. Ele está pedindo uma prorrogação, né? Então, eu vou colocar em discussão e votação, quem quiser se manifestar. Senhor presidente, entendo que esse projeto foi amplamente discutido nas comissões permanentes e no plenário. Tivemos a primeira votação na sessão passada. Entendo que também esse ofício chegou do Executivo em cima do horário, mesmo sem protocolo. Na minha opinião, a gente vota sim o projeto, cumprimos o regimento interno, e se o prefeito tiver alguma objeção, que veta a lei, a gente vota o veto. Senhor presidente, pela ordem. Conduzido pelo regimento interno, artigo 137 e artigo 165, a gente meramente necessita votar o adiamento, simplesmente sem discussão. Ele não prevê a discussão, simplesmente a votação. Só a votação. Se adia ou não adia. Então, eu coloco em votação. Quem for a favor, permaneça como estão. Quem for ao contrário... Não, quem for a favor, permaneça como está. Para votar a adiação, o adiamento. Aí quem for Sou ao contrário... contrário. Sou contrário. Não. Contra adiar. Eu e o Lucas. Eu e o vereador Lucas. Contra a adiar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, foi prorrogado para a próxima sessão por 6 votos a 3. 5 votos a 3? Estou ruim de conta. Deixa eu ler. Requerimento 102/2019, solicitando que a central de remoção dos pacientes e liberação da FAF, liberação de falecidos, seja remanejada para o local mais próximo do Hospital Angelina Carão e do Corpo de Bombeiro. Requerimento do vereador Adilson de Andrade, discussão? Votação. Requerimento 102/2019 aprovado. Requerimento 107/2019, solicitando ao Executivo tomar providências junto à concessionária Artéries para elaborar evolução de estacionamento na rua Pedro Paza ao longo da via. Vereador Vinícius Santos Ferreira. Discussão? Concessionária Artéries. Peço para mim, presidente. Boa noite. Agora já boa noite a todos. Eu pedi para que essa casa formulasse esse requerimento, presidente e demais vereadores e o pessoal que nos assiste, em atendimento a vários comerciantes e até mesmo moradores da rua Pedro Paz, em toda a sua extensão, e a gente tem o conhecimento que é uma via, né, Adilson? A gente que mora bem próximo ali de vários comércios, e aonde não se tem mais o estacionamento. Quem fez seu particular tem, que é 1 ou 2, mas a maioria estacionava na rua e ainda usam o estacionamento da rua e não tem onde estacionar. Então eu fiz esse requerimento. Isso, e ainda agora pode levar multa porque está sendo estacionado de forma errada, e a gente tem o conhecimento também que se tornou uma via rápida, né, e também perigosa. Né, já é um assunto que a gente tem bastante discutido aqui para fazer algumas lombadas elevadas ali até para ajudar na segurança. Então eu estou fazendo esse requerimento com a aprovação dos nobres vereadores para que o Executivo, junto à concessionária Artéries,
Posso elaborar, Dilson, ali uma das saídas seria fazer bolsão, igual é próximo ali do Big, né, da Van, que tem aqueles bolsão de estacionamento do outro lado da rua. E eu estive com os empresários, até já conversei com o prefeito sobre esse assunto, que dá para estudar, e ele vai estar se reunindo com o pessoal da Artérias para ver essa possibilidade. Ele também dá, em contrapartida, a participação do município para poder fazer, como se fala, entre aspas, essa pequena obra, mas para poder ajudar como estacionamento para eles lá. Votação. O requerimento 107 de 2019 é aprovado. Requerimento 109 de 2019, solicitando que seja feita a cobertura em frente à unidade de saúde no bairro Terra Boa. Vereador Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá. Discussão. Votação. O requerimento 109 de 2019 é aprovado. Requerimento 110 de 2019, solicitando a vinculação no site oficial do município e calendário de eventos oficiais, bem como os demais eventos realizados no município, seja de caráter cultural, artístico, religioso e outros. Discussão é do vereador Lucas Sene. Senhores vereadores, eu achei interessante essa minha proposta no sentido de expormos no site da prefeitura os eventos do município, os eventos, seja lá religiosos ou de qualquer forma, para que as pessoas que acessem o site da prefeitura tenham conhecimento também dos nossos eventos, aqueles promocionais momentâneos, também o calendário de eventos da nossa cidade. Conto com o companheirismo dos nobres amigos. Votação. Boa noite. Discussão ainda. Acho bem interessante, Lucas, o requerimento. Inclusive, no ano de 2018, fiz um requerimento relativamente idêntico, né? Mas também concordo e acho que já passou da hora, né? Da gente ter um espaço dedicado só para isso. Hoje a prefeitura usa muito bem as redes sociais, poderia usar para esse tipo de evento. Eu acho que falta realmente. Votação. O requerimento 110 de 2019 aprovado. O requerimento 111 de 2019, reiterando pedidos anteriores, solicitando ao Executivo que intervenha junto à empresa Autopista Grupo Artérias para que seja feita a reabertura da entrada no quilômetro 42 da BA-116 na localidade do Paiol de Baixo. Vereador Cleverson Antônio Cordeiro Dalprá. Discussão, votação. Requerimento 111 aprovado. Requerimento 112, 2019, solicitando com urgência a limpeza dos rios e córregos que passam o bairro Terra Boa. Vereador Cleverson. Discussão e votação. Requerimento aprovado. Primeira votação, institui a campanha Assédio Sexual no ônibus é crime, no âmbito do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. De todos os vereadores, é o do Felipe Veiga, com apoio de todos os vereadores. Discussão? Boa noite a todos. Já na sessão passada eu já havia comentado, o projeto, como vocês viram, sofreu uma pequena alteração na redação, mas que não altera o projeto. Nós estávamos em conversa com o jurídico aqui da Câmara e fizemos algumas alterações, e eu agradeço a assinatura e o apoio de todos os vereadores aqui na Câmara, até porque é um tema interessante e eu já coloquei o histórico também desse tema. Eu só acho interessante comentar novamente que nós estávamos, eu e o Fernando, estávamos fazendo um trabalho sobre o transporte público e, no decorrer desse trabalho, acabamos nos deparando com algumas situações que não estavam previstas no nosso planejamento.
E uma que foi muito grave foi com relação ao assédio que as mulheres sofrem no interior do nosso transporte público. Isso nós estamos falando que trafega pela região metropolitana até Curitiba. E elas colocaram que, muitas vezes, elas denunciam a agressão, o assédio dentro do ônibus, mas não existe uma política muito clara da empresa em relação a isso. E, às vezes, os próprios passageiros colocam o possível assediador para fora do ônibus, gerando uma confusão, um desconforto, e, dependendo muito do horário, o ônibus não para, porque o pessoal não quer se atrasar para o serviço, enfim, um monte de situações, o que é inadmissível, né? Nós já temos todos os dias que a gente liga a TV ou procura uma notícia, um novo caso de feminicídio, né? Uma mulher sendo morta por ser mulher, né? Diferente de porque se fala muito, né? Qual que é a diferença do feminicídio do homicídio? O homicídio trata tanto de homem quanto para mulher e por vários motivos. O feminicídio é causado justamente pelo fato de a mulher ser mulher. E o que a gente não pode admitir é que situações como essa continuem ocorrendo dentro do transporte público. E eu acho que esse projeto no nosso município pode ser o início, né? Principalmente de incentivar as mulheres que façam essa denúncia e que exista um canal direto com a empresa prestadora do serviço. Então, nesse sentido, eu agradeço o apoio dos vereadores. Projeto 76, aprovado, em primeira votação. Segunda votação, projeto de lei 6/2019, cria o programa Adolescente Aprendiz no âmbito do município de Campina Grande do Sul e da outras providências. Do Legislativo, vereadores Ana Cardoso, Felipe Veiga e Vinícius dos Santos Ferreira. Discussão? Agradeço a parceria pelo projeto com os vereadores Anderson Cardoso e nosso vice-presidente Felipe Veiga, né? Ficamos, vamos falar assim, um bom tempo fazendo esse projeto, hoje em forma de indicativo de projeto de lei, porque gera custo para o município. Então, é de iniciativa nossa de fazer só um indicativo, fazer uma indicação para o prefeito e ele acatar esse projeto e tocar para frente. Todos têm conhecimento que a prefeitura, até o Luciano está aqui, já foi gerente de agência trabalhador, conhece bem, eu também fui, né? A gente conhece bem, que temos o programa Jovem Aprendiz, né? O Pequeno Aprendiz, o Novo, né? E isso aqui, Luciano, é um projeto bem importante para o município, onde dá a ferramenta para o prefeito colocar hoje, porque atualmente, para todo mundo entender, o Jovem Aprendiz é feito em parceria com a prefeitura, com as empresas, vai trabalhar na empresa. Tem lá o seu ganho, né, que isso é bem importante, a alimentação, a passagem também, né? E com esse projeto, Luciano, ele vem a oferecer o Jovem Aprendiz dentro da prefeitura. A prefeitura capacita e também dá a ferramenta para que seja o Jovem Aprendiz dentro da prefeitura, como se fosse hoje o nosso estagiário, né? Mas formalmente legalizado em forma de Jovem Aprendiz. É uma oportunidade para os jovens também ter seus ganhos e também estar somando na administração pública e tendo conhecimento. Até a gente bem parecido, Anderson, né? Teve um trâmite aqui já aprovado por todos os vereadores aqui na casa do projeto Jovem Legislador. Também é parecido porque vem fazer parte do projeto e tem conhecimento do legislativo e na bagagem leva o executivo, o jurídico, tudo para poder aprender, né? E também dando uma oportunidade para os jovens. Até eu deixei separado aqui, também tem um reconhecimento aqui, ele especifica só na justificativa que eu coloquei, reforcei, né, que a lei da aprendizagem, por meio da lei 10
097 de 2000, juntamente com o Decreto Federal 5598 de 2005 e suas portarias, determina que as empresas de médio e grande porte devem possuir uma porcentagem equivalente a 5% a 15%. Coloquei ali porque depois aqui você pode abrir aí 10%, 15%, 20%, acho que até uma média que nós colocamos com a doutora aqui, era de atender 20% da demanda de funcionários. Então, a gente acabou fazendo o programa Adolescente Aprendiz, porque pode variar lá dos seus 14 anos aos 18, né? E a gente sabe que o jovem vai até os 24 anos, né? Mas isso aqui pode dar um pouco mais oportunidade entre 14 e 18 anos. Mas é só uma indicação para o prefeito, se ele quiser fazer até o 24, então a gente quis unificar ali, criando o programa Adolescente Aprendiz para juntar o jovem com o menor, né? Então a gente pede o apoio, tendo em vista que esse projeto já passou aqui pela Câmara por proposição nossa, mas por projeto de lei. Acabou sendo vetado, aprovado por todos, mas vetado pelo prefeito por ter o gasto de fornecer o curso e os gastos que tem. Então a gente tem que fazer indicação por ter gastos. Votação. Projeto de Lei 6 de 2019, aprovado em segunda votação. Segunda votação, indicativo, projeto de Lei 10 de 2019, institui o programa Horta Comunitária em parceria entre a Prefeitura e a comunidade. Vereador Anderson de Jesus Cardoso e Vinícius dos Santos Ferreira. Discussão. Senhor presidente, ilustres vereadores, boa noite a todos do plenário e das redes sociais. É um projeto tranquilo, bem assim simples, mas que, visto a necessidade que se encontra nos dias atuais, a questão do trato do trabalho coletivo, da formação colaborativa, do ambiente colaborativo, verificamos a importância de um projeto simples como esse, que pode estar gerando um convívio mútuo muito melhor entre as comunidades que aderirem a esta ideia, né? Então, basicamente, se tem um lote vazio, né, aonde que você possa pedir o comodato do proprietário, o proprietário cede esse lote que não vai ter o uso momentaneamente, a pessoa zela pelo lote, criando junto à comunidade em volta dele, né, a colaboradores, as hortas, e faz o trato solidário, talvez, né, penso eu que seria esta funcionalidade, do que for plantado e colhido nesta horta comunitária. Esse projeto ele teve iniciativa de um programa que a Escola João Maria de Barros está se iniciando nesse ano, onde que está criando paralelo, né, num terreno paralelo da prefeitura, uma horta comunitária que os alunos e pais desses alunos e professores vão estar se organizando a fim de criar uma dinâmica entre família e escola, produzindo, ensinando um pouco do trato ambiental, ensinando um pouco daquele trato da troca de conhecimento entre pais, mães, alunos e professores. Então, é um projeto que a gente pensou tanto para o ambiente escolar, mas também para a comunidade em questão, visto que a gente tem bons exemplos do bairro Santa Angelina, no que o morador já faz o uso de um terreno, né, basicamente numa parte urbana, onde que ele tem uma bela horta lá, com várias hortaliças lá, onde que geralmente quem vai pedir a ele um pé de alface, uma couve lá, ele gentilmente cede, uma cebolinha, ele gentilmente cede aos moradores do bairro, né? Frente a simplesmente o caráter de criar uma dinâmica dessa, né? Solidária, um ambiente colaborativo e, na atualidade de hoje, quando eu chamei esse pré-requisito, eu acho que é até terapêutica, né? Se você parar para pensar que a gente está no milênio de doenças como a depressão, principalmente, e outras que atacam o nosso caráter psicológico, nada como o trato com a natureza ou com uma horta faz com que a gente se desligue os nossos problemas para uma ação positiva. Eu mesmo sou um plantador residencial que tem a minha hortinha lá, que produz
as minhas hortaliças, meus alfaces, minha cebolinha. Embora nesses últimos dias não estou tendo muito tempo, mas tenho lá, assim, os meus canteirinhos ali que eu gosto de, em alguns momentos, principalmente no final de semana, mexer nesse daí, ter o alfacinho, a cebolinha, o cheiro verde lá para plantar. Então, a ideia basicamente é criar uma dinâmica solidária na comunidade, gerando a parte terapêutica, o ambiente colaborativo, a ação solidária, fazendo uma reunião mesmo de pessoas, né, o fortalecimento da união das pessoas nos bairros da nossa cidade. Discussão, senhor presidente. Quero elogiar e parabenizar seu projeto, nobre colega, até porque isso seria um meio muito interessante de que as famílias se integrem, né, e conversem mais. Hoje em dia a gente tem esse distanciamento, principalmente quando dizem Curitiba, né, diz que o curitibano é bastante assim, antipático no sentido de tratar bem as pessoas de fora, né? Não é todas as pessoas de forma nenhuma, isso é uma minoria. Porém, essa iniciativa, se for implantada, será muito interessante, até porque pode ser plantado ervas medicinais, no sentido de que alguém lá do bairro, os mais antigos, sabe indicar, esse chá é bom para isso, aquilo, para aquilo. Parabéns, tamo junto. Obrigado, vereador. E só para também, talvez, pontuar mais a ideia do programa, ele se torna um indicativo, porque a ideia é que o executivo, né, a prefeitura, dê uma contrapartida com algumas situações de implementação, maquinário, talvez algumas mudas, adubo, alguma situação que ajude a melhorar a condição e a fortalecer justamente essa questão dessa união, dessa boa prática, né, que é o viver em sociedade, em harmonia, né? Então, isso pode vir a fomentar aquele estreitamento de amizade. A ideia por trás de tudo isso, além da parte educacional, é a parte humana mesmo do projeto. Agradecer também a parceria do nobre vereador Vinícius, que gentilmente, inclusive, fez as suas chamadas contatos na esfera estadual, e já prontificou, e o Vinícius pode falar melhor isso, já organizou uma reunião com o nosso secretário da Agricultura, o Ortigária do Estado, e a gente vai estar lá. O Vinícius pode estar falando um pouquinho melhor sobre isso. Era justamente isso que eu ia falar, vereador Anderson. Hoje aqui a gente está falando sobre um indicativo de projeto, até não só pelo gasto, de repente, que a prefeitura possa ter, mas numa boa ação, né, Lucas? Quanto também o trâmite, de repente, se fazer um comodato, alguma coisa do terreno baldio lá, ou abandonado, né? Então, a gente sempre se precava de fazer o trabalho e o projeto legal, né? E também uma outra bandeira, né, antes que a gente está formulando, e pedimos ao prefeito que faça também, nós estamos elaborando o projeto da horta, vamos falar assim, comunitária, mas nas escolas, né? Onde já lá no João Maria de Barros, eu te parabenizo pela iniciativa lá. Eu também já tive essa iniciativa no Colégio Municipal, o Lucídio Florencio, no Jardim Paulista, e agora na Augusto Staben, né? Tanto lá está se envolvendo os professores, alunos, os pais. Então, faz essa integração, Lucas, que você falou, que é difícil da gente ver, né? E também, lembrando aqui que temos várias famílias que moram em apartamentos em Campina Grande. Daí não tem, né, Silon, um pedaço de terra para você cultivar, e várias dessas pessoas também me solicitaram que, de repente, tivesse uma parceria, algumas coisas, eles estavam fazendo isso voluntário, mas isso aqui seria mais do que voluntário para poder usar até o próprio alimento. E também destacando o que o Anderson falou, que seria sem agrotóxicos, né, sem nada. E para finalizar também, amanhã nós temos uma reunião com o nosso secretário estadual de Agricultura, o Ortigara, né, está recebendo nós amanhã para uma reunião, até para poder pedir essa parceria em adubo, em sementes, e até fazer uma política pública legal, usando o governo do estado, que a gente tem o conhecimento que eles podem estar oferecendo algo a mais para o município para estar nos fornecendo. Então, a gente agradece lá nosso amigo Ortigário e o Leduc pela compreensão e por acolher e receber esses projetos, onde a gente está fomentando
aqui no município. Também lembrando que a gente já conversou com o prefeito várias vezes sobre isso. Eu acho que é uma bandeira legal da gente estar fazendo, que vai envolver alimentação, que também é um outro projeto que nós estamos trabalhando aqui nessa casa, que eu estou formulando, que se chama a alimentação saudável, né, que um outro colégio fez, deu uma paradinha, mas eu acho que vamos fazer em forma de lei, que isso garante para que tenha sempre no município, nas escolas e também nos CMEs, onde já iniciou esse projeto. E isso vem a fortalecer esse trabalho de política pública que envolve saúde, a integração das famílias, Lucas, né, a educação e a agricultura de qualquer forma, que é um marco forte que temos aqui no município, né, Carol, que acho que a gente nunca pode deixar de falar, que ainda eu gosto de falar que a gente mora ainda numa área rural, que Campina Grande do Sul, a gente gosta e é disso, a gente nunca pode deixar de falar isso. Só uma palavra, na campanha, até boa noite a todos aqui presentes. Estou voltando no dia de hoje, antes de 4 meses de licença, né, maternidade. Minha filha está ali dando uns chorinhos, todos perceberam. Bem, mas na época da campanha para deputado estadual, que a gente ajudou o Alexandre Cury e o Luciano Dutti, teve um dia que eu saí de caminhão, no caminhão-som, e a gente estava em cima, eu e Edilei Haddad, e eu tive uma visão um pouco maior assim do município, porque de cima ali do caminhão eu vi diversas casas onde elas possuíam hortas, mas muito, me chamou a atenção isso. Então, nós temos, inclusive, na própria comunidade, um potencial grande, porque já tem pessoas desenvolvendo isso, às vezes particular, né? E esse projeto de vocês vai de encontro também com um projeto que eu vou estar lançando aqui na casa nessa semana, que é a criação do Fundo Municipal de Apoio à Agricultura Familiar, que ela vem promover um pouco esse fomento da pequeno horticultor, né? Justamente para promover que dentro do município a gente consiga promover ações como essa que o Vinícius colocou, como que você quer colocar aqui, essa parceria, né? E o fundo ele vai promover a questão financeira. Então, temos tudo aí, né? Juntos somos mais. Ainda vale destacar, presidente, ainda em tempo, que eu vou falar de uma das famílias do Jardim Paulista, que são várias que fazem isso. A maioria, até onde eu vi, Anderson e Carol, são famílias ou casal de idosos. É um contratempo, é um passatempo saudável para eles. Até lembrando que meu pai fez isso a vida inteira. E todo mundo passava antes ali perto da lotérica, olhava para o lado de cima, que era a estrada de chão, lado esquerdo, à direita as casas, o lado esquerdo era o Vardão, lá mexendo com os milho, com os feijão, com as abóbora, com passatempo. Ele fala que ali ele suava, mas era um suor bom que ele perdia, porque ele trabalhava nessa pequena agricultura, que o espaço era pequeno, hoje não tem mais espaço. Mas várias casas que a gente olha, vocês podem perceber que são famílias ou casais de idosos que fazem esse trabalho. E ainda ressaltando, vale lembrar que, como temos muitas lotes onde que tem esse espaço ainda de possível utilização, Carol, nós temos aqueles imóveis que não têm tanto espaço, ou estão quase todos, né, assim, utilizados por questão de construção, onde que não dá, a não ser a plantação em vaso ou hidropônico e tal, mas às vezes a família quer estender isso, quer ter um espacinho maior para plantar, aí vai de encontro, né, casa muito bem. Os que já estão plantando e têm o conhecimento, os que querem plantar não têm tanto, e um vai ensinando o outro, e esse ambiente colaborativo, como eu falei, vai se tornando algo promissor nessa parte social do nosso município. Votação. Projeto de Lei 10/2019, aprovado. Segunda votação. Segunda votação. Projeto de Lei 26/2019, do Executivo. Denomina a estrada municipal que especifica... Denomina a estrada municipal João Mucilim, a antiga estrada da Volta Grande, com início na Praça da Igreja da Mandaçaia e término na ponte do Rio Capivari. Discussão? Votação. Projeto de Lei 26/2019, aprovado em segunda votação.
Primeira votação, projeto de lei 29/2019, denomina a Rua Maria Cristina Zanon e via pública especifica e dá outras providências. Do vereador Lucas Sene. Discussão? Senhores vereadores, pessoal que nos assiste, a dona Maria Cristina Zanon também é uma senhora distinta, muito respeitosa em nossa cidade. Hoje eles não estão presentes. Na próxima votação eles estarão, aí eu defendo com mais veemência o projeto, senhor presidente. Obrigado. Votação. Projeto de lei 29/2019, aprovado em primeira votação. Segunda votação, projeto de lei 31/2019, denomina a rua que especifica a localidade de Ribeirão Grande nesse município. É do Executivo. Fica denominada a Rua Manuel Ribeiro Santana, a Rua Municipal, com início na Rua Zacarias Santana e término no lote 172. Discussão? Votação? Projeto 31/2019, aprovado em segunda votação. Segunda votação, projeto de lei 80/2018, cria o Conselho Municipal da Ordem Pública e Segurança, COMOPS, no âmbito do município de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, do Executivo. Discussão e votação. Segunda votação. Projeto de lei 80/2018, aprovado em segunda votação. O requerimento 108/2019, aqui do Adilson de Andrade, que estava na pasta do expediente, então, na verdade, é a primeira votação, solicitando que seja feita uma travessia elevada na rua Professora Nilce Terezinha Zanetti, esquina com a rua Caetano Scalabrin. É a única votação. Discussão? Requerimento 108/2019, aprovado. Só corrigindo a votação, então, aqui da prorrogação do ofício 262/2019, que nós tínhamos falado 5 votos contra 3, na verdade é 6 votos contra 3. Hoje, para lembrar, então, hoje é a primeira sessão ordinária para a emenda ao projeto de lei de diretrizes. Tem mais 2 semanas. Encerrando a ordem do dia, passo para as explicações pessoais. Com a palavra o vereador Lucas. Bem, gente, então é assim, eu quero falar mais um pouco ainda sobre o projeto 22/2019. Entendo, vou falar mais uma vez, entendo que o prefeito não iria mandar para essa casa um projeto que não tivesse bem legalizado dentro das normas do regimento interno e também das leis municipais, estaduais e federais. Uma conquista dos nossos funcionários, a Sercamp hoje está ansiosa para que esse projeto seja votado e liberado para que eles comecem o processo de venda dos terrenos conforme diz lá no projeto. E hoje, surpreendentemente, chega um ofício do Executivo no final do dia, fora do horário de protocolo, entendo que tem que ter um prazo de protocolo para esse pedido, solicitando que seja adiado. Eu acho que se tiver algum problema, o prefeito nota isso depois, ele veta o projeto dele mesmo, mas eu entendo que teríamos sim que votar hoje esse projeto. É evidente que a maioria votou a favor do ofício do prefeito, mas eu entendo que esse ofício é nulo, tendo em vista os 45 minutos do segundo tempo que chegou na Câmara. Sendo assim, eu me manifestei contrário e espero que a gente consiga resolver logo esse problema. Quero parabenizar a todos que estão conosco, o pessoal, os funcionários da casa, os assessores, parabenizar mais uma vez o projeto do nosso amigo Anderson, gostei bastante, legal, tomara que funcione. Agradecer agora a presença da nossa vereadora, que retornou
Hoje acompanhado da Isis, né? É a primeira sessão dela, parabéns, Deus abençoe que ocorra tudo bem. Então, boa noite a todos, até a semana que vem. Com a palavra, a nossa vereadora, Ana Carolina. Boa noite a todos aqui presentes, ao público que nos assiste pelo Facebook. Obrigada, nobre colega, pelo parabéns aí ao retorno. Obrigada a todos pela recepção calorosa aqui nessa casa. Já estava com saudade, por isso não quis tirar os 4 meses de licença, né? Foram só 2, estou aqui de volta. E hoje à tarde estive conversando com o diretor da Sercamp e alguns funcionários também ligados à Sercamp, e eles até solicitei, porque eles mencionaram que tinha uma ata, e eu estou com elas aqui em mãos, e nessa ata foi verificado aqui justamente a legalidade e o consenso dos servidores para a venda, né, dos imóveis aqui do projeto de lei número 8. Então, vim preparada até para votar a favor, mediante várias conversas que tive com servidores, né? Eles estão ávidos por essas mudanças provenientes da aquisição do valor financeiro da venda desses imóveis. Então, sou a favor porque a maioria está a favor. Está aqui a ata. Bem, solicitei ao Executivo um estudo, porque recentemente fui abordada por moradores ali da rua Nils Terezinha Zanetti, no final da rua onde não tem asfalto, né? E lá tem um problema ambiental, por isso que até hoje, então, não tem projeto de asfalto. Então, solicitei estudo ao Executivo para verificar se poderia colocar, então, uma rua de paralelepípedo, né? Foi lido aqui só para dizer aqui um pouco sobre esse aí, porque tenho sido cobrada. E um pouco sobre o projeto hoje que apresentei já aqui na casa, que institui o Dia da Conscientização da Esclerodermia, ou esclerose sistêmica. Na verdade, nós temos aqui em Campina Grande do Sul um número grande de pessoas portadoras dessa doença, e não existe um apoio grande e um consenso da população sobre essa doença. Então, a gente, pelo número até relativamente grande de pessoas no município portadoras dessa doença, provoquei aqui esse projeto de lei para a gente instituir no município o Dia da Conscientização dessa doença, até para as pessoas que são portadoras dela ter um pouco de apoio e um entendimento melhor, porque a pessoa parece um pouco saudável, né, quando são portadoras disso. É difícil identificar que elas são portadoras, né? E ao mesmo tempo, quem é portador dessa doença tem uma limitação muito grande. Então, está aí o projeto de lei de minha autoria para ajudar as pessoas portadoras de esclerose sistêmica. No mais, agradecer a todos, desejar uma boa semana, né, e dizer que estou de volta. Obrigada, boa noite. Com a palavra, o vereador Anderson. Novamente, meu boa noite a todos. Primeiramente, queria fazer um comentário breve sobre o ofício que nós enviamos dessa Casa de Leis à Secretaria de Educação, ao Governo do Estado do Paraná, referente à manutenção, reforma e ampliação de alguns colégios do nosso município, do âmbito estadual, em especial o Colégio Prefeito João Maria de Barros e também ao Colégio Ivan Ferreira do Amaral. Então, eu acho assim, sempre que a gente envia um ofício de pedido de serviço ou de colaboração com o governo do Estado, e esse ofício que saiu daqui, o ofício 27 de 2019, ele foi assinado por todos os vereadores dessa casa, porque realmente a necessidade desses dois colégios de ampliação e reforma estão de forma assim que a gente não consegue mensurar de tamanha a defasagem de estrutura frente à quantidade de alunos que se atendem nessas escolas.
Se não é pela organização, pelo trabalho dos diretores dessa escola, todo o corpo docente, muitas vezes fica inviável o trato escolar nessas escolas. Falando com propriedade, principalmente do Colégio João Maria de Barros, a qual eu ainda sou professor e leciono, um colégio que é projetado basicamente para 350 alunos, e hoje, depois de 10 anos, depois de 12 anos de existência, né, você tem 900 alunos e quase a mesma estrutura, com um pouco de ampliação feita pela própria gestão escolar, com pouco auxílio do próprio governo do Estado. Então, a Secretaria de Educação nos responde de forma a inserir dados no sistema, a fazer novamente um pedido, e pedido esse que vem a longa data. Desde quase 8 anos atrás, esses pedidos se repetem e a resposta nunca é satisfatória. Então, a gente continua aqui nessa casa fazendo o corpo a corpo, o pedido junto à Secretaria de Educação, junto ao Governo do Estado, para que a gente consiga ter pelo menos mais 2 colégios agraciados com ampliação e reforma, a fim de atender com melhor qualidade a nossa educação. Lembro que educação não é gasto, é investimento, como todos sabem. É a partir dela, de uma boa educação, que a gente vai transformar o nosso município, vai transformar, a gente vai dar um norte positivo para as nossas famílias. Então, a gente está de olho nisso. Está de olho também, e a gente vê aqui o pedido da nossa companheira Rosemar, que a gente sempre acompanha, né, nas redes sociais, Felipe, que a gente está de olho, sim, no plano de cargos e salários da educação. A gente simplesmente não acha que, vindo falar o tempo todo, ele cria uma expectativa positiva, e sim que ele pode ser uma mera cobrança, uma mera questão política, e para nós da educação, ele se torna algo que não é do nosso feitio, tratar isso politicamente, que o nosso trato político não cabe nesse caso. Nós temos que avançar na chamado reconhecimento e motivação nossos funcionários da educação, do nosso sistema educacional municipal, a fim de que avançamos como cidade, né? Que percorremos o mesmo caminho de um município que nem Pinhais, que hoje é referência em educação. Então, qual que é o nosso trato? Qual que é o nosso acompanhamento? Acompanhamento semanal, fazendo perguntas à secretaria, acompanhando o conselho que está deliberando lá dentro da secretaria, né, o responsável pelo trato da confecção desse plano, e temos até o 2º semestre a cobrança, a entrega de algo pronto para que a gente possa deliberar junto aos funcionários. Então, a gente está fazendo essa cobrança. Então, a gente só não fomenta muito isso, que pode parecer uma coisa muito política e não uma coisa efetiva, que eu acho que em campanha política, em trato nosso, a gente se prontificou a defender esse avanço da educação. Eu acho que não só eu, o Felipe, mas como outros vereadores desta Casa de Leis. Então, a gente está combativo, sim, só que da forma que a nossa posição, a minha posição enquanto vereador voltado da educação como professor, de uma forma muito tranquila, calma, até o limite do tempo que se faz necessário para que avançamos. Então, temos um tempo de resposta, 2º semestre desse ano, e a partir disso temos a cobrança mais efetiva, penso eu, junto com a Comissão de Educação, no qual o Felipe é presidente e eu sou relator. Então, agradeço, eu acho que a cobrança tem que existir, não deixe de nos cobrar, porque tendo a cobrança, nós damos a resposta e acreditamos que seremos vitoriosos nesse embate até o final do nosso mandato. Quero agradecer agora, como última fala, a todo o pessoal do Conselho de Saúde, na pessoa do senhor Valdívio, no qual nos recebeu na semana passada, muito carinhosamente, na Unidade de Saúde de Santa Rosa, com a reunião do Conselho. Eu só tenho a elogiar
o trato do Conselho de Saúde, o quão ele é participativo e efetivo no nosso município, tendo o acompanhamento da saúde do nosso município. A cada reunião que a gente participa, eu já, junto com o vereador Vinícius, participamos de umas 4 ou 5 reuniões, aonde que toda reunião se tem uma conduta ou uma decisão ou uma discussão que melhora ou dá um norte na solução de problemas do nosso município. Nessa reunião em particular, discutimos basicamente os avanços que estão sendo feitos nas estruturas das unidades de saúde. Foi já mostrado o projeto, né, da ampliação e reforma da unidade de saúde do Jardim Paulista, com um projeto muito bom, feito pela engenharia e projetista arquiteta da nossa Secretaria de Projetos e Obras, Engenharia e Projetos, perdão, e Captação de Recursos, na fala do secretário Levi, que esteve lá dando muitas informações o que está sendo feito pela saúde do nosso município. Uma pauta também que levamos foi a possível implantação da unidade de saúde do Santa Rita, aonde que o prefeito, junto com a equipe da Secretaria de Saúde, já está encaminhando ou fazendo estudos para uma possível implantação. Claro que isso demanda de orçamento e dinheiro, então a gente está nesse contraturno. Tivemos várias orientações dos responsáveis, pelos coordenadores da saúde, doutora Carla, pelo Elton, pela Marilda, que orientaram como que a gente pode estar construindo ou legitimando esta possibilidade de que a unidade de saúde seja uma realidade. Então, eu agradeço a todos do Conselho, agradeço mais uma vez ao senhor Valdívio, que muito gentilmente, com muita competência, tem feito a orientação e coordenação desse Conselho. E agradecer a presença de todos aqui e desejar a todos uma ótima semana. Com a palavra ao vereador Geraldo. Boa noite a todos. Só agradecer a presença do Luciano Nogueira, o ex-vereador seu Bruno, Leonardo, apareceu aí, e os demais presentes aí. E o mais desejar uma boa semana a todos, que Deus abençoe a todos. Vereador Adilson. Boa noite a todos que nos assistem aqui no plenário e os que estão nas redes sociais. Quero agradecer aos nobres vereadores por aprovar meu requerimento 102, que é solicitando a remoção da central de ambulância e liberação do FAF, que é a liberação dos falecidos, que hoje está aqui na sede, e a gente pede que vá mais próximo do Angelina Caron. Isso porque a comunidade, o pessoal já perde o ente querido da família e tem que se deslocar para longe. Ali perto do Corpo de Bombeiros seria um local mais ideal. Então, eu agradeço a todos pelo apoio na aprovação desse requerimento. E, no mais, agradecer a todos, ao Luciano, ao ex-vereador, meu pai, seu Bruno, que todos tenham uma boa semana, que Deus nos abençoe e nos proteja. Com a palavra ao segundo secretário Amarildo. Boa noite a todos, senhoras e senhores, e o público que nos assiste pelas redes sociais. Gostaria de enviar um ofício ao prefeito municipal, que junto ao governo do estado, para a liberação do recurso, para darmos continuidade ao Parque Linear do Rio Timbu. Pois essa obra está paralisada há alguns meses e necessita um recurso para dar andamento, pois é um sonho da população do município e do Jardim Paulista e região. Meu muito obrigado e uma ótima semana a todos. Primeiro secretário Vinícius Ferreira. Primeiro, agradecer a parceria com o Anderson nesse projeto da horta, que a gente vem fazendo, não foi também um projeto tão fácil de executar. E a gente agradece tanto as comissões que aprovaram os pareceres e também a aprovação desse indicativo. Eu quero falar bem rapidinho aqui, eu recebi
duas respostas. Uma, eu fiz o ofício, encaminhei o ofício 38 de 2019 a Arteres, né, da autopista Regis Bittencourt, que é responsável aqui pela nossa BR-116, solicitando providências referente à decisão de fechamento dos contornos no quilômetro 36, bem pontual, 36 mais 400, e o quilômetro 42, que é o 41 mais 900. Né, todos têm conhecimento, tanto eu brigo por isso, o Amarildo, né, também, o nosso presidente Zanona, e agora veio a resposta em que a concessionária até entende a nossa preocupação quanto à necessidade da população local, né, que precisa muito daquilo. Porém, os locais em questão tratam-se de retornos em nível localizados e esses retornos estão irregulares, de acordo com o Manual de Projetos de Interseções do DENIT, e que apresentava potencial risco de acidentes graves a usuários e moradores locais que utilizavam do mesmo. Então, mais uma resposta que acaba não vindo convencer a gente, mas vamos respeitar. E também que foi feito reuniões com a Prefeitura Municipal, Arteres e a Polícia Rodoviária Federal, né, sobre esse fechamento. E, por final, ali, quanto eu também tinha feito uma solicitação para o estudo, né, para aplicar um novo contorno, uma nova obra, alguma coisa assim. Eles responderam que, quanto à solicitação de estudo para identificar novos dispositivos de acesso, deverá ser encaminhado à Agência Nacional de Transportes Terrestres, né, que é a ANTT, pois trata-se de investimentos que não fazem parte do contrato da concessão. Então, isso aqui, estou encaminhando essa resposta, né, ao deputado Felipe Francischini, deputado federal, e o deputado estadual Fernando Francischini, qual nós já fizemos, presidente, essa solicitação para que intervenha junto ao governo federal, principalmente uma audiência, alguma coisa assim, com a ANTT, que é lá em Brasília, para a gente tentar possibilitar, ou até mesmo uma emenda para poder fazer ou a passarela ou um contorno ali, igual estão fazendo agora aqui, saindo de Curitiba e indo para São José dos Pinhais, que tem aqueles contornos e por cima da BR. A gente sabe que também não é uma obra, né, fácil e barata para fazer. Vamos tentar dar mais esse passo, já que a gente teve uma resposta negativa aqui. Também veio a resposta dos Correios, né, sobre a distribuição domiciliária. Eu até já falei com alguns amigos aqui por telefone, que nas ruas próximas ao Jardim Graciosa, ali na Mário Perboni e Anselmo Ferrarini, ficou uns dias lá sem o serviço de entrega de carteiros, né, pois a população precisa muito desse serviço. Então, eles só falaram que tiveram alguns problemas de entrega devido ao afastamento do carteiro responsável pelo setor, mas também falaram que em nenhum momento foi suspenso. Eu até estava conversando com vocês aqui, com o Felipe, né, Felipe, que não foi suspenso, mas ficou uns dias lá sem o trabalho oferecido. De qualquer forma, foi suspenso, né? Entretanto, agora já foi formalizado e normalizado o atendimento, né, que estão com as entregas correndo diariamente e não havendo registro de atraso. Mas acho que ajudou a fortalecer o trabalho deles lá, para a população receber as correspondências. E também, para finalizar, eu procurei o Coronel Ramos, né, que é responsável pelo 22º Batalhão aqui em Colombo, que é responsável pela nossa região. E hoje eu agradeço a disponibilização, o vereador Anderson, que participou da reunião junto com o Cleverson, o Lucas também um pouquinho, pelo capitão Mazon, né, que acabou de assumir o comando aqui na 4ª Companhia, em Campina Grande do Sul. E para nós tratar sobre assuntos, Lucas, sobre segurança pública. A gente sabe que não está fácil. De antemão, a gente já agradece o trabalho que a Guarda Municipal tem feito, tanto de inteligência quanto de patrulha na rua e desenvolvendo vários assaltos e roubos, aí, problemas que tem causado a nossa população. E eu participo de um dos grupos aqui de segurança pública de Campina, que tem 200 e poucas pessoas, a maioria delas são comerciantes, Lucas, e a gente vê que a Guarda ainda corre para fazer seu trabalho, a Polícia Militar está limitada, pois a gente lembra que até na gestão passada, teve no final da gestão ali, 2015, 2016, teve um aumento muito grande de roubos e assaltos.
Mortes, graças a Deus, não, e agora diminuiu mais ainda, né? Mas a gente foi fazer um levantamento onde se tinha, Lucas, 2 policiais na rua. Na verdade, era 6 ou 8, mas no rodízio das escalas ele ficava 2. Hoje, até para o próprio conhecimento de vocês, nós temos 4. Varia entre 3 e 4, né? E até nós pedimos, né, Anderson, ao capitão, uma estatística de boletins feitos, porque eles trabalham em cima de números, né? Eles falaram que mais uns dias vão terminar o fechamento desse mês, e já vai estar apresentando para nós, e ficou assustado de um vereador, de 2 vereadores, fazer esse pedido para ter um acompanhamento. Também ele está totalmente à disposição. Eu vejo que o capitão tem uma grande vontade de poder trabalhar junto à população, tanto é que hoje começaram algumas blitz, né, próximo de 4 Barras, ali na Dúlio Calderari, também aqui na Estrada do Cupim vai fazer, porque esses pontos são entrada e saída do município, próximo da nossa rotatória na Leonardo Francisquelli, Jardim Paulista, e até hoje eu falei para eles não esquecerem próximas entradas ali da BR, principalmente na ligação com Colombo, entre Colônia e Faria. Né, isso é bem importante. Também citei aqui próximo da PLM, que também é mais uma saída para Colombo, né, e Bocaiúva e os outros lugares. Então, ele deixou à disposição. Agora, no próximo passo, a gente só está esperando uma agenda com o Coronel Ramos no 22º Batalhão, para a gente mostrar que, por esses dias, aumentou-se muito, Lucas, o tanto de roubos e assaltos. Foi um assunto até que nós discutimos aqui semana passada, junto com o Cleber e seus vereadores, sobre a gente estar podendo reforçar esse trabalho. E eu acho que toda a luta que a gente faz, toda a reivindicação é válida, e eles deixaram a disponibilização, disponíveis para poder atender a nossa população e os nossos pedidos aí. Ainda apresentaram, Lucas, o presidente Felipe, que ainda na nossa região melhorou muito perto do que era, e tem outras regiões que não era assim, que também piorou. Então, eles falaram que nem que a gente está num patamar, mas eu ainda parabenizo pela atitude e pela vontade que ele tem de trabalhar, de poder estar oferecendo. Ainda nos alertou que tinha poucas viaturas, Lucas, e agora há poucos dias foi contemplado com mais. Anderson, não lembro se é 1, 2 Voyages, acho que 1 Voyage, né? 6, né? Então, ele falou que o problema de carro hoje não é. Até estamos agora fazendo um novo reforço, né? Vamos ver aqui através da secretaria dessa casa, formular alguns ofícios, principalmente para que dê um andamento. Só uma parte, vereador. São 6 veículos que estão contemplados na região do comando dele, que é Campina, 4 Barras, Adrianópolis Bocaiúva e mais um. Bocaiúva. São 4 municípios. 4 municípios. Isso, e daí que a gente foi contemplado com um desses carros, mas a gente até questionou. A gente sabe que, de repente, até a população tem esse conhecimento, que no Colégio Ivan Ferreira e no Colégio Timbu Velho, no Colégio Timbu veio os 2 policiais já aposentados do programa de segurança nas escolas do nosso governador Ratinho. Então, esses 2 colégios já estão dando um efeito grande. No Ivan, eles me passou um feedback para nós que está tranquilo, estando ali já muda a segurança, e está um pouco preocupado na questão que já foram atender e reforçar lá o policial que está atendendo o Timbu na questão de drogas, e a gente sabe que isso tem, mas ele já viu que um grande avanço está tendo. E, para finalizar, a gente teve informação que aquele carro que faz o patrulho escolar está com alguns problemas ali, vamos falar assim, administrativo. A gente sabe que já está 20 dias parado lá, então a gente vai estar, de qualquer forma, pedindo a algum setor aí de segurança pública do Estado para que dê, acho que a vistoria para a liberação do carro, né, pela revisão, alguma coisa assim. A gente sabe que é demorado, a gente já teve outras situações que é assim, então a gente vai reforçar esse pedido, porque ele falou que só essa viatura pode atuar nas escolas, então a gente vai estar reforçando esse pedido. Mas isso é tudo para dar uma resposta, né, Anderson, vereadores, para nossa população, porque não pede só o nosso apoio, o meu e todos os vereadores na segurança pública do nosso município. Quero desejar a todos uma boa semana, que Deus abençoe. E, para finalizar, só quero agradecer a presença dessas 2 nobres amigas, né, também parabenizar pelo Campeonato Paranaense. Ganhou ou não? Está ótimo demais, né? Com quantos anos mesmo? 71, né? Isso dá até vontade, estufa o peito para falar 71, quando acompanhei ali no Menino Deus. Estava lá acompanhando o Campeonato Paranaense, a competição de vocês lá, que também me impressionou. Isso, e vale destacar que você é faixa preta, né? Então, não dá para se meter com você. É massa, e além de mais, tem conhecimento, serve até como professora. Mas eu parabenizo em nome
no seu nome lá e do professor e do sensei Wagner, pelo grande evento que lá teve. Deus abençoe e um abraço. Mais uma parte é o vereador Lucas. Senhor presidente, eu gostaria de acrescentar na fala do nosso amigo Anderson, em relação à saúde, parabenizar também a nossa nova secretária municipal de saúde, a Andiara, que está nos atendendo, graças a Deus, depois de muitos pedidos que fizemos e lutamos por lá, eu, o vereador Cleverson e demais vereadores, na comunidade do Taquari, onde mandou para lá uma cadeira de dentista e um compressor novo. Então, as nossas amigas lá, as servidoras, a Dirce e a Claudinelli, estão felizes, porque elas que estão vendo lá todos os dias a necessidade daquele pessoal. Aquele povo lá que não conseguia marcar horário para dentista na Terra Boa, por conta que chegava lá já estava cheio as vagas. Então, é um momento de comemoração esse feito. E também vamos levar o conhecimento do capitão Zanon, né, que a estrada do Taquari, o Mazon, isso, então desculpa, para que fazer umas blitz também no interior, né, a estrada da Volta Grande, lá eles desviam, o pessoal desvia para não passar na guarda, na Polícia Rodoviária Federal, eles entram por lá, saem aqui na Campina também, desviam para Bocaiúva do Sul. Então é interessante levar o conhecimento do capitão, né? E ele foi muito pronto, muito bacana, gostei da presença dele. Então, queria acrescentar isso. Muito obrigado, presidente. Com a palavra, o vice-presidente. Boa noite, novamente. Só para um esclarecimento da mesa, com autorização do presidente, sobre o ofício recebido hoje, o ofício 262. Esse ofício foi recebido às 17 horas, foi protocolado às 17 horas e 1 minuto, para que fique claro que não é de iniciativa da Câmara esse adiamento. Veio um ofício do Executivo, e aí solicitando esse adiamento. E aí lá, Anderson, o artigo 138, que você citou, ele fala sobre... Porque o 137, o 138 e o 139 são muito parecidos mesmo, né? E o 138, no inciso 3, diz a retirada pelo autor de proposição com parecer favorável, que não é o caso. Nós vamos lá para o 139, o artigo 7, o adiamento da discussão e votação. Então, Lucas, segundo o regimento, a mesa cumpriu, sim, todos os requisitos regimentais pela aceitação desse requerimento, desse ofício. O Executivo é autor do projeto e o Executivo, segundo o regimento da Casa, pode, ainda durante o expediente, nós estamos em expediente, ele pode solicitar o adiamento de discussão e votação, assim como outras situações que, nesse momento, não se faz necessário citar. Então, só esclarecendo para todos que nos assistem, aos vereadores, a única coisa que cabia a estes vereadores era votar a favor ou contra o adiamento, e isso cabe discussão. Quanto ao recebimento e colocar ele em discussão na Câmara, isso daí nós já somos obrigados, pelo regimento interno, a fazer isso. Então, não foi nenhuma decisão da Câmara. Uma parte, Felipe, parabéns, vice-presidente, foi bem visto no regimento interno. Complemento ainda que no artigo 165 do mesmo regimento dessa Casa, diz assim: o adiamento da votação depende da aprovação plenária, devendo o requerimento ser formulado após o encerramento da discussão. Então, ele tem até o encerramento da discussão para ser pedido o ofício o requerimento ou ofício que faça a exclusão da pauta, né? Uma parte, eu só quero também esclarecer que eu não falei à toa, porque na nossa ordem do dia só está o projeto 26, né? Não está aqui, quer dizer, o projeto 22 de 2019 não está o ofício, não consta na ordem do dia. O artigo 139 diz: dependerá de deliberação do plenário, sujeito à discussão, o requerimento escrito apresentado durante o expediente. Então, se entrar um ofício, um requerimento do Executivo ou até mesmo
de qualquer vereador solicitando, é que agora já não tem mais projeto para a gente retirar de pauta, mas solicitando o adiamento, até mesmo a retirada do projeto, mesmo que esse tenha passado pelas comissões, aí a gente invoca o artigo 138 do Regimento Interno, e isso é possível ser feito. Então, nenhuma parte do Regimento Interno foi descumprido. Esclarecido, só para esclarecer que, até para os funcionários que estiveram aqui na sessão passada, que essa não foi uma decisão da Câmara. O ofício 262/2019 vem assinado pelo prefeito municipal em exercício, Nilson de Jesus Pires Falavinha, e foi protocolado aqui na Câmara às 17h01. A Câmara, regimentalmente, teria que colocar esse ofício em votação, como prevê o regimento interno, e os vereadores poderiam votar ou não pela aprovação, como foi feito. 6 votos a 3, a prorrogação, o adiamento foi aprovado, e eu justifico meu voto favorável ao adiamento, que, se fosse eu o autor de algum projeto, embora não exista nenhuma justificativa aqui, e pedisse a prorrogação, eu acho que existe um motivo. Então, sendo o executivo o proponente do projeto, sendo o executivo quem pediu o adiamento, não vejo problema, até porque ele não retirou. Ele adiou para a próxima sessão. E eu imagino que o resultado da votação não se altere daqui para a próxima sessão. Imagino eu, agora é uma questão, estou só especulando, imagino eu que exista algum ponto do projeto que tenha gerado dúvidas no executivo que eles talvez queiram esclarecer. Isso não foi esclarecido, né, presidente? Mas imagino que durante a semana a gente consiga esclarecer essas perguntas, mas não acho que haverá prejuízo por parte não trará nenhum prejuízo ao resultado da votação, mas, de novo, só cumprimos o regimento interno quando colocamos esse ofício em votação e está de acordo com o regimento interno da Câmara. E a todos desejo uma boa noite e uma ótima semana. Quero cumprimentar a todos, agradecer a presença, desejar uma ótima semana, que Deus nos abençoe. Declaro encerrada a sessão, convido os novos vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 3/6/2019, no horário regimental das 17h30. Boa noite a todos.